Olá a todos, meu nome é Gomes, sejam bem-vindos ao episódio número 5 do TWR. Hoje vamos falar de serviço de vinhos na restauração. Vou-me centrar especificamente nos restaurantes da gama média porque acredito que sejam esses que os portugueses maioritariamente frequentam e porque também acho que são esses que os turistas mais visitam e que mais referenciam. Como tal, vou falar de 3 fatores. No fundo só vou falar de um, mas vou nomear 3 fatores que me irritam particularmente neste tipo de restaurantes. Primeiro, carta de vinhos é, de uma forma geral, má. Mesmo quando ela é regional, o que eu acho interessante. É uma carta que é pouco ousada, é pouco profunda e limita-se, na maior parte das vezes, às entradas de gama. Portanto, vamos pela relação preço e não vamos pela relação qualidade. Quando aumentar um bocadinho a qualidade, também não verdadeiramente corresponde a um aumento tão significativo do preço. Faz-me confusão quando tenho, por exemplo, quantos de nós é que vamos a um restaurante em que sabemos ou que achamos que aquele é o melhor restaurante do mundo a fazer aquele prato ou o outro, e depois aparece-nos uma carta de que vinhos onde não há um vinho que case bem com aquilo. Faz-me uma confusão tremenda. E eu acho que isso acontece por causa do segundo ponto, que é o facto de o escansão ser uma persona não grata para a restauração em Portugal. Eu já não vou muito fundo, eu já não vou discutir com os restauradores o facto de o escansão ser um profissional caro ou barato. Acho que é uma discussão que não faz sentido, a meu ver, mas ainda que o faça, e ainda que alguém me consiga provar que não tem dinheiro suficiente para ter um escansão que organiza a carta de vinhos, que organiza a adega, que dê formação aos outros colegas, pelo menos arranjem um escansão com o mínimo de conhecimento, que vos dê o mínimo de base, o mínimo de formação ao pessoal, que vos dê o mínimo de conselhos sobre a carta de vinhos e sobre a gestão da adega. Para uma consultoria, vai lá uma vez por mês ou 2 vezes por mês, vocês pagam meia dúzia de patacas, eu acho que servem toda a gente muito melhor. E em terceiro lugar, ou então o terceiro ponto, que esse escansão também pode ajudar, se vocês quiserem, é a questão dos copos. Por exemplo, eu vou ao melhor restaurante do mundo a servir o prato XPTO, que é feito para a velhinha, que é a tia ou a mãe de dono do restaurante. Depois aparece-me um vinho, parece-me com um vinho. A melhor opção é o vinho de entrada de gama, se calhar no nível deste, pelo qual eu tenho muito respeito. Este vinho faz parte da história da minha vida. E se calhar da vida da maior parte de vocês. É um vinho pelo qual eu tenho respeito pelos vinhos de volume. Todos os vinhos que vendam, e pelo menos que tenham históricos com mais de 10 anos e que vendam volume, eu tenho respeito por eles. Posso já não os consumir, mas eu tenho muito respeito por eles. Mas agora uma carta de vinhos num restaurante que seja feita única e exclusivamente por este tipo de vinhos, já acho que é mau. E depois quando me pedem 10 e 12 euros por um vinho destes e que isto me seja servido por um tipo que portanto está a servir comida. Ele não está a servir comida, ele está a entregar comida e entregar vinho. E podia ser um sapateiro que agiria da mesma maneira e que olha para mim de lado quando eu lhe peço um frappé por uma garrafa de vinho tinto no verão, ou quando lhe peço para meter um branco numa arca, ou algo do género, e ainda por cima me apresenta um copo destes. Muito honestamente, a primeira sensação com que eu fico é esta. Este copo, com este vinho a 10 euros ou 12, é isto. Sabem qual é a vontade que me dá? É esta. E pedir um copo de vinho. Que invariavelmente eles trazem, mas trazem isto. E a vontade que me dá é de olhar para o tipo e dizer, olha, sabe o que é que você faz com isto? Isto. Espero só um bocadinho que eu vou buscar um outro copo. E trazem-me outro copo. Mas aí eu já estou mesmo... E eles trazem-me isto. E isto, não sei porque, convencionou-se nos restaurantes portugueses que um vinho branco, seja de qualidade que for, serve isto. Meus amigos, isto é uma flute, neste caso é má. Serve para servir espumante ou espumosos.
Isto não é para vinho branco, pá. Não percebo porque é que os tipos vão buscar esta arca. Sabe o que é que me apetece fazer com isto? Sabe, não é? É isto. Sinceramente, pá, eu não entendo como é que, nos dias de hoje, onde as coisas estão acessíveis e até tão baratas, onde existem as boas marcas de copos que têm coisas deste género, que são linhas de restauração, que são relativamente baratas, mas que ainda assim possam dizer, epá, é caro para um tipo de restaurante regional e tal. Tudo bem, isto pode ser caro. Isto custa €1 no supermercado. Imagine o vosso fornecedor de vidros quanto é que isto custa. Isto custa €1. €1. Não me digam que não tem €1 para um copo. Quando depois me pedem 10€ por isto, eu paguei 2€, não, paguei €1,80 no supermercado por isto. Portanto, o restaurador deve ter isto ainda mais barato. Quando me pede 10 e 12€ por isto, não me digam que não tem €1 para dar por isto. Ou se calhar os 5€ que me pedem por isto. Não acredito. Agora acredito numa coisa. É que se comprar este tipo de copos, ou este, eu vou ter muito mais prazer. E se eu vou ter muito mais prazer, eu volto lá mais vezes. Porque no fundo, isto é o que eu quero num restaurante. É ter prazer, é ser bem servido. Portanto, melhorem as cartas de vinho, por favor. Melhorem, por favor, o serviço de copos. E arranjem um bruto que saiba servir vinhos a malta. Pensa nisto. Malta, por hoje é tudo. Na próxima vamos falar de outro tema empolgante, talvez fraturante, mas esperem um bocadinho, está bem? Vai, abraço, obrigado.